Queridos, nós vamos continuar a palavra da manhã com o mesmo texto. Quem lembra aí? Jeremias o quê? 18, de 1 a 6. Nós vamos continuar de onde paramos, mas só para lembrarmos o texto de Jeremias 18, de 1 a 6, a palavra do Senhor. Enquanto vocês procuram, eu agradeço a Jacilã e a Luciana pela oportunidade de viver isso esses dias. Quero agradecer a vocês. A gente está vivendo os últimos momentos da igreja na terra, e esses momentos aqui para mim estão sendo momentos de despedida. Karina fala assim: você fala isso, parece que a gente vai morrer. Eu digo: não, menino, eu estou falando que a gente vai ser arrebatado. Então cada reunião dessa para mim é uma despedida aqui na terra. A gente pode não se ver mais aqui nesse corpo, e só se ver no céu. A cada dia que vai nascendo, vai nos aproximando dessa profecia ser cumprida. Então eu quero agradecer por ter a oportunidade de ter tido esse momento, quem sabe de ter uma despedida aqui em Roda Velha, que quando a gente sair amanhã, ou talvez até quando terminar esse culto, sermos arrebatados. E chegar lá, a única lembrança que a gente vai ter é que a gente teve um retiro abençoado. Amém? Eu quero agradecer a vocês por isso, e que Deus possa nos permitir. A minha única oração lá no céu, e eu tenho pedido isso a Deus, e o pessoal lá da igreja sabe disso, eu tenho pedido a Deus para que quando a gente for morar no céu, a gente fique perto. Eu sempre peço isso a Deus: Deus, eu sei que vai ser muita gente que vai estar lá, mas deixa eu ficar perto do povo que eu vivi aqui, os meus filhos terrenos, os discípulos que eu cuidei, para a gente ficar lá no céu. Eu prometo, a gente não vai fazer bagunça, porque a gente vai estar tudo já transformado, mas deixa a gente ficar junto, até para quando a gente olhar um para o outro assim, dizer assim: valeu a pena, olha o que é que Ele nos garantiu, um lugar tão especial. Jeremias 18, verso de 1 a 6 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda, e o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornando a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não posso eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Nós falamos pela manhã e falamos dos 3 comandos que Jeremias recebe: levanta, né? Desce, observa. E agora eu queria falar quando Jeremias chega na casa do oleiro, e ele cumpre aquilo ali, ele recebe aqueles comandos, e ele desce à casa do oleiro. E quando Jeremias chega lá, na casa do oleiro, ele tem 3 visões, 3 coisas. Já que ele saiu tão atento, ele observa 3 coisas. A primeira coisa que ele observa é o oleiro. Ele percebe que naquela casa tinha um oleiro, e esse oleiro, dentro daquilo que Deus queria ensinar, era o próprio Deus. Jeremias observa 2 coisas ali. Primeiro, a soberania daquele oleiro sobre a matéria-prima chamada barro. Como ele era soberano, ele sabia o que ele estava fazendo, aquilo que ele tinha projetado na sua cabeça, aquilo que ele tinha projetado no seu coração, ele agora estava fazendo com as suas próprias mãos. E nós, amados irmãos, entendendo isso, temos que acreditar e nunca esquecer da soberania, do poder que pertence ao nosso Deus. Não existe nada e ninguém maior do que o nosso Deus. Nós temos que saber que Ele domina tudo. Ele é poderoso. Você serve a maior autoridade do universo, e você é filho dele. Aonde você chega, os seres angelicais olham para você com um respeito tão grande, ao ponto de serem levantados como auxiliares para você. Às vezes eu fico vendo igrejas mal orientadas, achando que anjos, irmãos, são maiores do que nós. Parece que o culto está assim meio
sabe, sem desconectado. Aí chega um lá e diz: tem um anjo aqui, irmãos. Aí a pessoa: ai, velho, tem um anjo aqui. Sim, só tem um não, irmão. Tem um bocado aí. E sabe o que é que esses anjos sentem? Prazer de estar em nosso meio. Sabe por que eles sentem prazer de estar em nosso meio? Porque nós somos filhos do Deus que criou eles. Eles são criaturas de Deus. E nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Só adora anjo, só se emociona com anjo quem não tem consciência de quem é. Porque quando você sabe quem você é, você olha para o anjo assim: anjo, vai na frente fazer o serviço, porque eu tenho que chegar lá e não ter trabalho. Entendeu? Porque eu sou filho de Deus. Às vezes me ligam: pastor, vem aqui orar, não sei o que, não sei o que. Aí antes de eu ir, eu já dou ordem: anjo, vão na frente, vão resolvendo, porque eu estou com um tempo curto. Eu vou chegar lá, já vou encontrar um negócio já quase resolvido. Vão para lá, vão fazer isso. Sabe por quê? E eles ficam felizes quando você dá esse comando a eles. Eles começaram a entender que você sabe a quem você está ali conectado. Eles sabem que você entendeu que você é filho de Deus. Irmãos, o nosso Deus nunca houve e nunca haverá ninguém igual a Ele. Um dia, um desavisado chamado Senaqueribe. Senaqueribe, a história diz que ele fez um trono, e todo lugar que ele entrava, ele pegava os deuses daquele lugar. Ele chegava: qual é o Deus maior aqui? Aí pegava aquela imagem daquele Deus e colocava em um lugar que, quando dava mais ou menos 6 horas da tarde, ele sentava no seu trono. Segundo os historiadores, a sombra batia sobre aquele altar que ele fez, e a imagem daqueles deuses ficavam sobre os pés de Senaqueribe. Tem muita gente que diz assim: fulano tem um reino na barriga. Tem um rei na barriga. Senaqueribe tinha um reino todo dentro da barriga dele. E ele sentava, ele se sentia poderoso. Só que ele estava tão abobalhado com o poder que ele achou de querer conquistar Israel. E ele manda um recado para o rei Ezequias, na língua santa, na língua hebraica, dizendo assim: ó, é o seguinte, eu, Senaqueribe, decidi entrar e tomar essa terra, e quando eu tomar essa terra, eu vou fazer um shake, uma vitamina para vocês tomarem, de urina com esterco. Vou fazer essa mistura e vocês vão beber. E vou pegar o Deus de vocês e vou lançar por terra. Quando Senaqueribe pega aquele recado, quando Ezequias pega aquele recado, ele fica apavorado. Porque ele já tinha visto o que esse homem tinha feito com todas as nações. Quando ele fica totalmente apavorado, ele manda chamar Isaías, o profeta. Isaías chega lá e ele conta, diz: recebi uma carta aqui do rei Senaqueribe. Isaías, lê aí para mim, lê aí. Ele disse o seguinte: que vai tomar a terra, que vai entrar aqui, vai fazer a gente tomar urina com esterco, e vai jogar o nosso Deus por terra. Aí Isaías disse: sim, não estou vendo problema nenhum aí até agora. Você é louco, Isaías? Olha o que ele está dizendo aqui. Ele disse: lê de novo. Ele disse que vai tomar terra. Ele disse: você tem alguma terra? Ele: não. Ele disse que vai fazer o povo beber urina com esterco. Você tem algum povo? Não. Ele disse que vai jogar Deus por terra. Você é dono de Deus? Não. Então essa carta não é para você não, rapaz. Manda para o endereço certo. Ele mandou a carta para o endereço errado. Aí sabe o que aqui diz a Bíblia? Que Ezequias vai até o lugar de oração. Ele dobra os seus joelhos e diz assim: Altíssimo Deus que habita nos céus. Agora ele acertou o endereço. Irmãos, a Bíblia não conta, não está desse jeito, mas eu, como filho de Deus, eu posso fazer o que eu vou fazer agora. Vamos dramatizar essa carta chegando no céu. Ele fala Altíssimo, quando chega lá
No correio do céu, Gabriel pega. Ih, chegou uma carta aqui. Deus, é o seguinte, Senhor. Chegou uma carta aqui para o Senhor aqui. Quem foi que mandou? Tem 2 endereços. Um é de Senaqueribe para o rei Ezequias. E outro é do rei Ezequias para o Senhor. Posso ler? Leia aí para eu saber o que está dizendo aqui. Ele está dizendo que vai tomar a terra do povo. Meu Deus, como é? Vai tomar a terra que eu dei para o meu povo? A terra prometida, a terra que eu tirei Abraão do meio da parentela dele, botei eles para andar, que Moisés andou 40 anos para poder conquistar isso. Ele vai entrar e vai tomar? Vai. Outra coisa, diz que vai fazer o povo beber urina com esterco. Meu povo? Bichinho de Jacó, aquele que habita debaixo da minha asa, aquele que um dia eu vou mandar meu filho morrer por eles, para que eles tenham salvação e venham morar junto comigo. E o terceiro é bom nem dizer. Não, diga. Não, é melhor não. Diga, rapaz. Ele disse que vai jogar o Senhor por terra. Como é? Ele vai jogar o Deus Todo-Poderoso por terra. O que conhece as estrelas e a chama pelo nome. Que as nuvens são o pó dos seus pés, que faz o globo terrestre de assento, que quando senta na terra lava seus pés no mar, que pega o oceano com as mãos, que os raios se apresentam a ele e faz reverência. Ele vai jogar por terra? Vai, me linka aí direto com o profeta. Me faz um link direto com Isaías. Na hora que Isaías está saindo, pá, recebe o sinal. Pode falar, Senhor, volte lá e diga ao rei Ezequias que eu vou visitar esse rei, vou fazer ele voltar por onde veio, vou botar um freio na boca dele e um anzol em seu nariz, para que ele saiba que há um Deus em Israel. Aí, irmãos, o crente é bicho exagerado. Já viu o crente orar pedindo um anjo como é? Deus manda miríades e miríades de anjos nesse lugar. Precisa não, irmão. Deus mandou um anjo. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Foi no arraial de Senaqueribe e não fez nada. Só confundiu a cabeça deles. Eles mesmos se destruíram. Porque nunca houve e nunca haverá um Deus como o nosso Deus. Aquele que guerreia, aquele que batalha, aquele que diz a você: não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Aquele que entra com você na fornalha, aquele que entra com você na cova dos leões, aquele que não lhe abandona. Então não duvide da soberania de Deus. Não duvide. Jeremias entra lá e vê a soberania daquele ser trabalhando. Outra coisa que ele vê ali é a visão do barro. Primeiro ele vê a visão do oleiro. Depois ele vê a visão do barro. E aquele barro simbolizava eu e você. O barro somos nós. E como o oleiro trabalhava com aquele produto. E ele começa a perceber algumas coisas. Primeiro, a fragilidade do barro. Queridos, cuidado com essa teoria e com essa moda dos pregadores coach que tem invadido o nosso país, a nossa nação, dizendo que você é um super ser. Você não é. Nós somos frágeis. Nós somos barro. Nós sentimos. Às vezes você admira tanto, rapaz, fulano é tão um grande homem de Deus. Tem suas dores. Você não me conhece, você não sabe. Você não sabe o quanto eu choro, o quanto eu sou frágil, o quanto somos. Às vezes nós temos que viver colocando uma persona a cada dia para poder sobreviver. Às vezes temos que jogar uma Mary Kay na cara e sair com um sorriso, mas o desejo é chorar. Levantar para trabalhar, bater no rosto e dizer: tem que ir, vamos lá, vamos guerrear.
Mas temos as nossas fragilidades. Essa frase que se dizem por aí, fulano é um guerreiro. Fulano é um guerreiro, sem respeitar seus limites, isso não é elogio. Você tem que reconhecer que tem momento que realmente você está abalado, está frágil, tem que chorar, tem que parar. Tem que fazer um pit stop. Você tem que procurar e saber. E eu quero dizer uma coisa para você. Quantas vezes a gente canta assim: Senhor, quebra o vaso. Tem uma canção linda, quando a gente era mais novo, cantava, né? Eu quero ser, Senhor amado, né? Como um vaso nas mãos do oleiro. Aí diz assim, ó: quebra a minha vida. O texto não diz isso. O texto não diz isso porque o oleiro não quebra vaso. O texto diz que o vaso se quebrou. A especialidade do oleiro é refazer. O vaso que decide se quebrar. Tem que haver uma decisão, um reconhecimento. Você não é super-homem coisa nenhuma. Você não tem essa força. A força está dentro de você, só serve para assistir guerra, aquela guerra lá do planeta, né? Star Wars, só presta para isso. A força habita dentro de você. Não, nós somos frágeis. E há uma decisão de se quebrar. Eu quero parabenizar vocês, porque foram dias onde vocês decidiram se quebrar. Não teve um dia, pastor, de ministração, de adoração, que esse povo não decidiu se quebrar. Vocês estão muito parabéns. E olha que a gente roda muitos lugares, irmão. Por vaso decidir quebrar. É 4 dias, talvez no último dia, deu uma trincada. Tem vaso que deu uma trincada. E vaso que trinca, o oleiro não refaz. A Bíblia diz que o vaso decidiu quebrar-se. É dizer assim: olha, eu quero quebrar essas estruturas, Senhor. Eu já sofri muito com isso. Você não nasceu para administrar problemas. Você não nasceu para administrar dores. Você não nasceu para administrar feridas. Abra a boca, chore realmente, grite e diga assim como um vaso: eu sou frágil, eu decido ser refeito de novo. Nem que eu tenha que me expor que nem um louco, mas eu quero ser refeito de novo. Porque quem não confessa fraqueza, um dia vai confessar fracasso. O barro, ele é moldável. Então, se o barro pode ser moldado, deformidade não é essência, é apenas um detalhe que pode ser resolvido. Se o barro pode ser consertado, se o barro pode ser moldado, então as deformidades do meu caráter estão aqui, mas pode ser mudado. Não tem esse negócio de eu nasci assim, é meu jeito, é o meu temperamento, é a minha forma. Você já sabe que eu sou assim. Já sei sim, tem que mudar. Tem que mudar. Às vezes eu fico conversando com alguns pastores, como às vezes tem um discípulo, irmão, que é carinhoso com todo mundo. Ele só não é carinhoso com a esposa. E ele acha isso normal. Se qualquer pessoa pedir para ele trocar uma lâmpada, ele vai no mesmo dia. Se a esposa pedir para ele trocar uma lâmpada, é 15 dias, 20 dias. Não é meu jeito. Não é seu jeito coisa nenhuma. Foi uma deformidade. Mas o vaso, o barro, é moldado. Aí vem o veredas, mexe um pouquinho. Vem o encontro, mexe um pouquinho. Vem um seminário, mexe um pouquinho. Vem um retiro, mexe um pouquinho. E a gente vai melhorando a cada dia como filho. A gente vai melhorando como esposo. A gente vai melhorando como irmão. A gente vai melhorando, vai se deixando quebrar, vai se deixando ser refeito, vai se deixando sintonizar com Deus, vai sendo moldado. Eu quero dizer para você que não é fácil, mas é necessário. Eu sou maior do que aquilo que eu cometo. Se é moldável, nunca será descartado, a não ser que seque, e só seca se estiver longe da água. E a água é Jesus.
É Ele que vai estar sempre trazendo ao barro essa facilidade de ser moldado. O segredo é estar na roda do oleiro. E lembre-se que Deus é o oleiro. O oleiro não são seus pais. O oleiro não é o seu marido. O oleiro não são seus filhos. Eu quero dizer para você que as circunstâncias não podem lhe moldar. Não vá para uma roda que o oleiro não seja Deus. Professores não são seu oleiro. Eu não quero nunca que você se deixe moldar por pessoas que não seja Deus usando. A roda é a do oleiro. Eu tive uns grandes problemas em minha vida, porque o diabo, ele sempre quis botar uma roda diferente para poder me moldar. Ele sempre quis dizer como eu era. E às vezes, irmãos, a gente cai nesse vacilo e se deixa estar numa roda que não é de Deus. Aí você ouve um amigo e diz assim: você é muito ignorante. Você ouve uma pessoa que diz assim: você não vai dar para nada, como disse Fábio ontem na mensagem. E essas rodas que você se permite ficar vão tentando te moldar. Mas só que você decidiu não estar na roda que não seja do oleiro. Eu estou aqui sabendo que quem vai colocar as mãos em mim e me fazer é aquele que sabe como eu serei. Deus não olha para o seu passado, muito menos para o seu presente. Ele vai fixar sempre no seu futuro. E você precisa decidir qual é a roda que você estará. As circunstâncias não podem me moldar. A terceira visão que ele tem é uma visão não agora só do oleiro, não só do barro. Ele vai fixar nas mãos do artesão. E aí eu separei algumas coisas. Primeiro, mãos que não desistem. Diga, mãos que não desistem. Aí eu quero que você aprenda uma coisa: quando Deus está no comando, a viagem pode até demorar um pouco mais do que você espera, mas o destino será melhor do que o que você planejou. Ah, você não entendeu porque eu falei muito rápido. Eu vou falar mais devagar. Quando Deus está no comando, olha a imposição de voz. Quando Deus está no comando, a viagem pode até demorar mais um pouco do que você esperava, mas o destino é melhor do que aquilo que você planejava. Talvez você fique dizendo assim: mas meu Deus, já tem 11 anos que eu oro. Poderia ser até mais rápido, mas o fruto, a colheita, o que você iria viver, não vai ser da mesma forma que ele planejou. Pode ser demorado, mas será, irmãos, de algo sobrenatural. As mãos de Deus não desistem de você. Eu preguei um domingo passado, na nossa igreja, sobre os patriarcas, e eu falei o seguinte: Abraão teve uma mulher que era estéril. Essa mulher teve um filho que era um milagre, que veio de uma mulher estéril. Sabe o que foi que aconteceu? Esse rapaz, milagre, que foi fruto de um milagre de uma mulher estéril, casou com uma mulher estéril. Ele vai e casa com uma mulher que é estéril, mas um menino que é fruto de um milagre desse, nasceu de uma mulher estéril, ele vai ter medo de algo como isso? Ele conhece o Deus que não desiste. E o Deus disse ao pai dele: olha, através de você eu vou fazer uma grande nação. Isaac não herdou apenas as coisas materiais do pai. Isaac herdou a fé. Poderia ser estéril, poderia não ter o útero, poderia não ter nada lá dentro dela, mas ele tinha um Deus que prometeu, e se prometeu, iria cumprir o que falou. Ele iria cumprir o que falou, porque se Deus falou, Ele não vai desistir de cumprir.
A segunda coisa, sabe o que é? Mãos que não negociam com as imperfeições. Deus não negocia. Ele te ama. Ele tem um carinho por você. Mas negociar com as suas imperfeições? Nunca. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas aquele vaso, aquele barro tinha algumas imperfeições. Ao ponto dele decidir se quebrar, se dizer assim, não, vamos quebrar esse negócio aqui, eu vou me quebrar porque eu não estou bem. Para ele me fazer de novo. Aí eu aprendo, olha irmãos, Deus prefere te ferir do que te perder. Vixe, que coisa louca, pastor, é? Ele fez isso com Paulo. Paulo é o cara que eu mais admiro no Novo Testamento, né? Depois de Jesus, é claro. Mas Paulo, para mim, ele é um camarada, irmão, que ele foi, sabe o quê? Ele foi fisgado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Apóstolo é apóstolo. Evangelista é evangelista. E Paulo é o primeiro apóstolo evangelista. Você sabe por quê? Porque foi Paulo que consentiu com a morte de um dos maiores evangelistas do Novo Testamento, Estevão. E eu orando uma vez, o Senhor me trouxe uma revelação em cima disso. Paulo poderia estar em qualquer lugar, menos na morte de Estevão, e ele estava lá. E quando o sangue de Estevão é derramado, pela oração dele, você percebe que Estevão não pede justiça. Estevão pede, sabe o quê? Substituto. E aquele sangue que vai sendo derramado nas roupas de Estevão, sabe onde é lançada? Aos pés de Paulo. Agora é você, camarada, que vai seguir esse ministério aí, ó. Você vai continuar esse ministério. E Paulo correu com todos os lados, mas Deus prefere te ferir do que te perder. Paulo perde a visão, tem um encontro sobrenatural com Deus. Deus, irmãos, Ele não é aquele Deus perverso que te joga no leito, não, mas Ele vai te tocar para te orientar. Ele vai te alinhar, porque Ele não vai desistir de você. Ele vai dizer, eu quero você. Eu quero você fazendo minha obra, eu quero você cantando, eu quero você louvando, eu quero você pregando, eu quero você evangelizando. Então, para se for possível, eu te toco, para que você saiba. O que é que está te pedindo de fazer a obra de Deus? São as bênçãos materiais que Ele te deu? Ele te ama tanto que Ele pode te tomar para não te perder. O que te atrapalha? É o que te tira daquilo que Ele quer para você. Miles Moore gostava de dizer que a pior coisa que o homem pode viver é dar certo naquilo que ele não foi criado para fazer. Mãos que participam do processo. Deus te leva para o processo, mas não te abandona. E eu aprendo com isso, irmãos, algo. O amor de Deus pode até não te livrar das dores, mas será suficiente para te curar delas. Pode até não te livrar, porque estamos inseridos em um mundo perverso, mas Ele estará sempre disposto a te curar quando você permitir, porque as mãos dEle estarão com você no processo. Às vezes nas lágrimas você se sente só, mas saiba de uma coisa, mesmo só, você nunca está sozinho. Só sim, sozinho nunca. E é nesse momento de dor, que ele está no processo, que acontece uma das coisas mais poderosas do processo de cura. Sabe o que é? As digitais do oleiro fica no barro. É imprimido em você as digitais
digitais do oleiro. Você vai andar por aí no seu processo, e às vezes quando nós estamos no meio do processo, irmão, no meio da dor, a gente não consegue perceber essas coisas, mas em nós está a identidade. Você já passou por um momento que você está de dor, de incerteza, e as pessoas olham para você e dizem assim: ora por mim, eu sinto Deus em sua vida. E você, se você soubesse o que eu estou passando, tu não me pedia nem para eu conversar com você, quanto mais orar. Mas sabe o que é? É porque nesse processo o oleiro está pegando em você e está ficando a impressão digital dele, e todos que olham para você, porque você não consegue ver, porque você está no processo, mas as pessoas veem em você os dedos do Eterno impressos. Quantas vezes, irmãos, Paulo já chegou a dizer assim: sabe de uma coisa? Quando eu estou fraco, eu estou me sentindo fraco, eu estou arrebentado, rapaz, eu cheguei a uma conclusão que aí é que eu estou forte, porque eu estou sendo amassado, porque eu estou sendo quebrado, porque eu estou sendo limitado pelas minhas fragilidades. Mas quem está fazendo isso comigo não é o diabo, não. Quem está fazendo isso comigo é Deus, e Ele está deixando em mim as suas marcas. E Paulo grita: eu carrego sobre mim, eu trago sobre mim, não é o chicote de Roma, eu trago sobre mim, não são os castigos dos homens, eu trago sobre mim as marcas de Cristo. É o barro, Bispo Fábio, com as digitais do oleiro impresso, estão sendo ali moldadas em você. Às vezes as lágrimas, às vezes a dor, a angústia, a vontade de resolver logo aquilo não dá para ver, mas os que estão de fora olham para você e dizem assim: tem Deus naquela vida. Deus leva o profeta para deixar claro que só há um caminho para estar alinhado, e o caminho chama-se restauração. E para terminar, coisas rápidas que eu gostaria de falar sobre isso. Primeiro, quando o assunto é restauração, o espetáculo não é necessário, mas o processo é insubstituível. Quando o assunto é barro, tem que ter mão, tem que ter processo. Às vezes a gente não está no palco, às vezes a gente não está visível, porque é o espetáculo, todo aquele show pirotécnico, às vezes não acontece, irmãos. Porque o processo ali é insubstituível, sou eu e Ele. Já viu Jesus dizer assim, ó: tem alguma pendência aí com você? O lugar secreto te espera. Vai para lá, fecha a tua porta, conversa com Ele. Deixa eu dizer uma coisa, olha, Deus manda te dizer para alguns aqui, Ele está com saudade de você, daqueles momentos secretos. Não é o momento da coletividade, é o momento da individualidade, das conversas, do ficar junto. Não levar nada a ninguém, só você e Ele. Faça isso um dia, irmãos. Fala com o pastor aí, com a pastora: deixa eu ir lá para a igreja, pastor, deixa eu ficar lá um período. Um dia eu estava em casa, irmãos, e já era de noite, eu estava muito angustiado, tinha que resolver um bocado de coisa, e Deus falou para mim assim claramente: vai para a igreja, eu quero falar contigo. Menino, eu saí numa pressa, numa velocidade. Peguei o violão, saí numa pressa, numa velocidade de: meu Deus, o que será que Ele vai falar comigo hoje? Eu vou sair no mínimo com umas 15 mensagens hoje. Vou sair com um direcionamento tão profundo. E eu cheguei lá, era mais ou menos umas 11h40, e deu 12, deu 1, deu 2, e Deus não me falou nada. E eu só lembro até 2h40, porque daí eu peguei no sono. E quando deu 5 horas da manhã, o sol entrou pela janela da igreja. Eu estava dormindo no altar, eu acordei assustado. E eu acordei: Deus, o Senhor me chamou aqui para falar o quê? Aí Ele falou comigo: eu te chamei para falar, sabe o quê? Que enquanto você dorme, eu trabalho. Ou você descansa, ou você
impede a ação sobrenatural. É um querer seu. E como eu já tenho dito há tantos anos, só tem autoridade de acalmar a tempestade quem tem a confiança de dormir no meio dela. Os apóstolos tentaram resolver tanto aquele problema da tempestade e não puderam fazer nada. Mas Jesus, que dormia no barco, deu um comando e a tempestade o obedeceu. Quantas vezes você já tentou resolver seus problemas e não conseguiu? Então chegou a hora, sabe de quê? De descansar. Porque o processo é necessário. Você, como diz um grande profeta atual, você nunca vai conquistar o que se recusa a enfrentar. A natureza foi criada pela palavra e nós buscamos a harmonia em toda a palavra profética. É por isso que nós temos que profetizar. Mas as imperfeições do barro têm que ser, queridos, respeitadas nas mãos daquele que criou. O processo tem que ter mão. O que é restauração? O dicionário da língua portuguesa diz o seguinte. Eu acho muito pobre o que o dicionário da língua portuguesa diz sobre restauração. Diz que restauração é consertar. Isso para mim é muito pobre. Teologicamente dá uma melhoradazinha, mas também não é lá essas coisas. Teologicamente diz assim, ó, dar uma melhorada, né? Dar uma melhorada em cima disso. Aí diz assim que é consertar o que se perdeu. Não gostei também. A melhor forma que eu achei para explicar o que é restauração vem dos dentistas. Tem algum dentista aqui? Vem dos dentistas. Essa é a perfeita. Olha o que é que os dentistas dizem. Os dentistas dizem que restauração é uma forma de fazer com que o dente afetado pela cárie volte à forma e à função original. Aí, se a gente parafrasear, ficaria mais ou menos assim: restauração é fazer com que o homem afetado pelo pecado volte à forma e à função original. Restauração não existe sem processo. Restauração é fazer com que você volte a ser tudo aquilo que Deus planejou para você. É por isso que precisa passar pelo processo. E aí vai aqui uma frase para você jamais esquecer: quem pela cura não se expõe, pela ferida será exposto. Se você não se expor para ser curado, a sua ferida vai te expor. A tua ferida vai fazer com que você passe vergonha na frente de todo mundo. A tua ferida vai te envergonhar. A tua ferida vai te humilhar. A tua ferida vai te dominar. Por isso, se exponha para ser curado. Se lance. Vá em busca. Se jogue. Mas queira receber a cura do Senhor. Segundo, executar meu destino profético com excelência chama a atenção de Deus. Ó, irmãos, Deus usa um profissional. Deus, eu quero falar com o meu povo. Eu quero dizer a eles o que eu pretendo fazer. E Ele usa um profissional da terra. O oleiro. E ele disse assim: você está vendo esse oleiro trabalhar aí? Está vendo ele trabalhar? Do jeito que ele está fazendo, eu também posso fazer. Do jeito que ele está executando a profissão dele, com tanta destreza, eu posso fazer da mesma forma. Isso é grandioso. Quantas olarias deveria ter ali naquele lugar? Quantas olarias tinha instalado ali? Mas um oleiro chamou a atenção de Deus, ao ponto de dizer: Jeremias, desça lá naquela olaria lá. Tem um oleiro ali que está trabalhando da forma que eu trabalharia. Vai lá, eu quero que você veja isso. Aí fica a pergunta para você: você tem executado suas tarefas como? Deus diria para você: está vendo aquela professora ali? Eu faria da mesma forma que ela está fazendo. Como é que você está trabalhando?
Como é que você está executando o seu ministério? Olha, está vendo aquele adorador ali? Você está vendo aquele baterista ali? Você está vendo aquele guitarrista? Você está vendo aquele sonoplasta? Eu faria da mesma forma que eles. Do jeito que ele faz, com amor, com dedicação, da forma que ele está fazendo, eu faria do mesmo jeito. Você já parou para pensar nisso? Executando o meu destino profético com excelência. Aquilo que você faz revela aquilo que você crê. Sem obras a fé é morta. Olarias tem muitas. Tem muita gente que canta, tem muita gente que prega. Tem muita aí no Brasil. Agora, chamar a atenção de Deus, só quem decide fazer com excelência. Ter função sem saber minha missão envaidece o meu coração. E um coração envaidecido vive em um ambiente corrompido. Ter função sem saber a missão é ser bom de discurso sem unção. E para terminar, ouvir a palavra apenas não trará mudança. Praticá-la é o segredo. Palavra direciona, mas a atitude impulsiona. O verso diz assim, Deus diz para ele duas coisas. Eu quero que você levanta e desça. Mas só que no verso 3, logo depois, ele fala só assim, desce. Vai lá e desce. Sabe por quê? Porque da primeira vez que Deus falou levanta, ele já ficou logo de pé. Não precisou de repetir de novo, agora ele fala, agora só desce. Precisou Deus falar duas vezes. Ele estava pronto a seguir aquilo que Deus chamou. Irmão, não se faz, não se faz teste de Deus com aquilo que você tem certeza que Ele falou com você. Eu acho interessante que eu nunca vi ninguém fazer prova de Deus para receber bênção. Irmão, eu vim aqui te dar um carro. Deus tocou no meu coração. Não, irmão, não vou querer não. Vou fazer prova de Deus primeiro. Para ver se é de Deus você me dá esse carro. Eu nunca vi. A pessoa chegar com R$1.000 aqui, Bispo Fábio, eu queria te dar R$1.000 que Deus mandou. Você já pegou, eu nem dei. Porque a gente está pronto para receber. Aí Deus fala para você, varão, dê R$1.000 ao Bispo Fábio. Eu disse, agora eu vou fazer prova. Você é doido? Sei lá se é para dar mesmo, se é coisa da minha emoção. Se for emoção, é ato de fé. Deus vai honrar o ato de fé. Deus não fica devendo nada a ninguém. Quem busca confirmação para a restauração é quem tem medo dirigindo sua vida. Não precisa buscar, irmão, confirmação de Deus, que Deus quer fazer você uma pessoa melhor. Desça a casa do oleiro, se entregue, abra seu coração. Tire os motoristas ilegítimos da sua vida. Desculpas, ira, medo. O filho pródigo muda a sua vida quando ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Não sei o que me espera, mas eu vou entrar numa rota de restauração. Deixa eu dizer uma coisa, para a gente orar essa noite. Deus quer mais de você o entendimento de que é mais precioso aquilo que Ele realiza em você do que aquilo que você realiza para Ele. Essa consciência tem que estar no seu coração. Essas 4 palavras que eu trouxe nesse retiro tocaram a minha alma de uma forma sobrenatural. E fui eu que preguei. Mas eu estou saindo daqui com projetos e planos de mudanças. De executar aquilo que Deus trouxe para nós esses dias. Porque se eu só ouvir e não executar, será mais um currículo, mais um retiro no meu currículo. Não mudará a minha vida. Mas se eu colocar em prática, eu serei uma pessoa melhor. E é isso que Deus quer para nós. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode ficar em pé, eu quero orar por você. Vamos adorar o Senhor. Existem momentos
em nossa vida que o silêncio de Deus é necessário. Uma das coisas que nós precisamos aprender é conviver o momento que Deus decidiu ficar em silêncio. A maior vitória de Davi não foi matar o gigante Golias. A maior vitória de Davi foi não matar Saul. E Deus nunca disse para ele não matar Saul. Nunca. Ele nunca disse. Mas também nunca disse para ele matar. E se Deus não falou, é melhor esperar ele falar. E dói-lo. O silêncio de Deus foi o que mais doeu em Jó. Jó não doeu de Jó ele ter visto seus filhos mortos. Claro que doeu. Mas não foi a dor de Deus não falar nada. Por que isso está acontecendo, Senhor? Deus não falava nada. Pedia os bens, pedia tudo. E aí, por que está acontecendo isso? Deus não falava nada. E Deus não falava nada. Muita gente diz assim, Jó não reclamou, só se foi na sua Bíblia, porque na minha Bíblia, o livro de Jó, ele reclama direto. Ele está lá reclamando direto. Ele está lá questionando. Ele está lá perguntando. E Deus não está falando. Mas na hora que Deus falou, irmãos, quando Deus fala do 35 ao 37, quando chega no 41, ele diz assim, pensei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com percas e com dores, eu sempre te louvarei. Talvez você não tenha ouvindo agora, mas ele vai falar. Ele vai falar. Paulo diz assim, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que é que isso quer dizer? Existe uma resposta para todo o seu sofrimento. Em uma hora Deus vai falar. Um dia você vai saber. Você vai saber por que isso aconteceu. Você vai saber, tenha sua calma. Fique só esperando. Fique esperando. Saul sempre tinha nas suas mãos uma espada e uma lança. Davi sempre tinha nas suas mãos uma harpa. O que não pode faltar na hora do processo é a adoração. Porque louvor não dá para fazer quando eu estou na prova. Louvor, você louva pelo que ele faz. Tem hora que ele não está fazendo nada. Aí você adora. Porque adorar é pelo que ele é. Ele não está fazendo. Eu não estou vendo. Eu não estou sentindo. Eu não estou cheirando. Mas eu sei que ele tem poder para fazer. Então eu vou adorá-lo. Eu vou adorá-lo. Eu vou exaltá-lo. Eu vou engrandecê-lo. Porque tem hora que não tem resposta. Tem hora que não tem. Tem hora que os nossos inimigos, eles perguntam, como os amigos de Jó perguntaram, cadê o teu Deus? E cadê? Eu perdi muitos colegas de ministério, homens de Deus, no coronavírus. Uma mulher de Deus de Feira Santana, líder da intercessão do pastor Josué Brandão. Uma mulher de Deus. Ela disse assim, não, eu vou sair orando pelo povo que está doente. Porque Deus me mandou. Sabe o que foi aconteceu? Ela pegou o coronavírus e morreu. E a gente pergunta, por quê? Por que, Senhor? Só que ele decidiu não responder. Mas mesmo sem responder aos seus questionamentos, você continua adorando. Adorando. Tem uma música, não sei se vocês cantam, e ela diz assim, tem uma frase que fala que ainda que a figueira, né, dê seu fruto, que não haja fruto na vide. Essa canção, ela diz que o Senhor não vai deixar essa luta te matar. Não vai deixar. Não vai permitir.
É por isso que eu tenho que descer à casa do oleiro. É por isso que eu tenho que vir para cá, como eu disse, pela manhã. Porque tem momentos, irmão, que não terá resposta. Aí você decide, ou continua crendo ou abandona. E aí talvez você seja lembrado como Demas foi lembrado por Paulo. Demas me abandonou amando mais o presente século. Mas se você persistir, se você continuar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai te responder. Um dia eu orei por uma mulher, uma criança com câncer. E ela foi curada. E depois eu fui orar por uma criança. E eu estava em casa, pastor. E o pastor Cristóvão ligou para mim, Lu. Ele tinha um filhinho, Lucas, você conheceu? 12 aninhos. Eu ia consagrar o Lucas a diácono, com 12 anos. Ia. Ele era especial, ele tinha um problemazinho lá, ele nasceu com esse problema, ele era especial, mas ele era um menino. Quando eu ia pregar lá na igreja, ele pegava na minha mão, os irmãos sabem que eu não sento na plataforma, eu não gosto disso, mas ele pegava na minha mão, o senhor vai sentar lá. E eu tinha que sentar, eu ia contrariar Lucas, sentava lá. De 10 em 10 minutos ele pegava um copo d'água para mim, eu ficava com a barriga desse tamanho de água, porque ele pegava o copo e dizia, beba. E eu bebia, carinhoso. Ajeitava a igreja toda, chegava mais cedo. O pai ligou para mim, pastor, o Lucas sentiu uma dor, fiz um exame. O médico acabou de me dizer que ele só tem 15 dias de vida. De uma hora para outra. Eu digo, o quê? Eu vou aí, rapaz. Eu vou orar, esse menino vai ficar curado. Eu sou agente de cura. Eu vou aí orar por ele. Fui lá, irmãos. Fui com tanta fé. Botei a mão no Lucas, repreendi a doença. Eu estava com tanta fé, irmãos, que eu saí de lá. A Karina me perguntou, e aí, como foi? Eu digo, tá curado. Foi, nunca fiz isso. Eu cheguei, tá curado, filho. 10 dias depois o Lucas morreu. E eu orando no quarto, eu disse a Deus assim, nunca mais eu prego sobre fé. Nunca mais eu prego sobre fé. Não tenho condições de pregar sobre fé. Eu não tenho mais condições. E Deus ouviu minha oração e ficou calado. Um ano depois, estávamos numa campanha de 40 dias de culto. O Senhor falou, eu quero que você fale sobre fé hoje. Eu disse, eu não vou falar. Eu disse ao Senhor que eu não ia falar sobre fé. O Senhor lembra do Lucas? Ele disse, é sobre ele que eu quero falar. Sabe qual foi a sua frustração? Você quer fé para ver. Fé não é para ver. Fé é para se submeter ao que eu quero. Você não tem fé para ver as coisas. Você tem fé para aceitá-las da forma que eu faço. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que foi que você me pediu? Quando impôs as mãos? Eu disse que o Senhor tirasse a doença dele. Ele disse, eu fiz isso. Eu não fiz do jeito que você me pediu. Ou você não crê no que prega? Ou você não acredita que aonde ele está agora, ele não é mais limitado por doença nenhuma? Ou você não acredita aquilo que você diz para o povo, que é melhor estar ao meu lado do que estar na terra? Ou você se frustra quando eu tomo a decisão? E eu chorando naquele dia, era uma tarde, eu dizia a ele assim, me ajuda a entender o seu agir, me ajuda a me submeter à sua forma de trabalhar, mesmo sem concordar com elas por causa da limitação do meu corpo. Me ajuda! Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.